Após perder uma batalha com seu grupo, nosso herói ficou preso no vazio por muitas décadas. Por causa disso, ele enlouqueceu com sede de vingança. Depois de muito tempo, uma criatura misteriosa apareceu e rasgou o espaço e o tempo, permitindo que ele escapasse. Mas quando retornou à realidade, ele se viu em outro mundo. Lá, ele percebeu que havia perdido seus poderes, mas possuía uma habilidade passiva secreta, uma passiva completamente superpoderosa que, se usada corretamente, o torna invencível. Esta história é incrível. Deixe um like no vídeo e se inscreva. Estamos com a meta de 20.000 inscritos, e conto com o seu apoio. A história começa com uma bela mulher gritando para nosso protagonista, chamado Derek, se preparar, avisando que o portal se abre em 30 segundos. Mas Derek toma um gole de uma caneca sem se preocupar, dizendo que já entendeu o recado. Então ele se levanta com um olhar confiante, lembrando que já salvou a equipe dela antes. Seu braço é coberto por raios, e ele diz que é só entrar, salvar e voltar para o jantar. Irritada com sua atitude, Sylvie o chama de idiota de brincadeira e continua focada em manter o portal. Então ela grita que está na hora, pois o portal finalmente se abriu por completo. Derek já está com sua armadura completa, anunciando que agora é a hora da ação. Sem hesitar, o guerreiro caminha determinado e entra no vórtice de energia roxo. A cena muda para um cenário de destruição, com pessoas caídas e muito sangue no chão. Com um rosto todo machucado, ele se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto. Devastado, Derek ajuda um camarada enquanto estão cercados por monstros ao tentar salvar um aliado. Então dias, anos ou décadas se passam com ele flutuando sozinho na escuridão do vazio. Agora mais velho, ele se lembra daquele dia trágico que se repete infinitamente em sua mente. Ele pensa que era para ser uma missão simples, já que ele já havia dominado o sistema por conta própria. Em sua memória, um aliado grita para ele correr para o portal, dizendo que Sylvie não vai conseguir aguentar. Outra memória mostra a equipe discutindo, pois não havia tempo para salvar os outros. Com uma expressão de dor, ele se arrepende de pensar que poderia salvar todos naquele momento. Naquele momento, ele correu em direção ao portal que se fechava, gritando que ainda podia salvar seu amigo. Ele se chama de idiota, pensando como sua teimosia levou a essa situação trágica. A memória final mostra carregando um amigo, dizendo a ele para continuar andando em direção ao portal. Ele se chama de mentiroso, lembrando o momento em que um monstro o atacou por trás. Em sua memória, Sylvie se desespera ao ver o portal prestes a se fechar completamente. Arrependido, ele se pergunta por que tentou ajudar, implorando para o portal aguentar mais um pouco. No passado, ele corria com tudo que tinha, gritando para o portal não ousar se fechar na sua cara. Então ele se joga para frente e estica o braço, tentando desesperadamente alcançar o outro lado. Mas de repente, o portal se fecha em seu braço, quebrando tudo com um estalo. O jovem Derek fica em choque, sem entender o que tinha acabado de acontecer ali. Seu corpo é tomado por uma energia roxa enquanto ele tenta processar a situação. De volta ao presente, ele acorda do pesadelo com um suspiro, completamente desorientado. Ele cai de joelhos no vazio, se perguntando o que fez para merecer tal destino. Ele se questiona se foi por não ser forte o suficiente, ou talvez alguém o tenha traído, mas ele pega sua arma, tentando acreditar que Sylvie e os outros virão resgatá-lo em breve. Então ele espera no vazio, contando os dias até que alguém venha encontrá-lo. Sem saber quanto tempo se passou, ele treinou com sua arma, meditou e fortaleceu seu corpo. Ele meditou, praticou e treinou, tudo na esperança de um dia poder ver o sol novamente. De repente, um som de notificação ecoa pelo vazio, e ele olha para cima sem entender nada. Uma tela de erro avisa que o sistema o detectou se movendo para fora do alcance de controle, então vários alarmes de erro disparam, e ele entra em pânico, pedindo para esperar. O sistema avisa que a conexão está sendo perdida e diz a ele para retornar à área segura. Desesperado, ele grita que é tudo o que lhe resta, mas a conexão com o sistema é perdida. Em desespero, ele chora e implora para que não tirem seu sistema, sua única esperança. Com um grito de raiva, ele soca o vazio, tentando quebrar a barreira invisível do lugar. Ele se sente preso, pois nem mesmo sua alta vitalidade o salva da agonia de se regenerar. Ele pensa que não importa o quão forte ele se torne, as rachaduras em sua sanidade só aumentam. Sem mais forças para lutar, ele finalmente desiste de tudo e pede para morrer em paz. Ele sente que está se perdendo novamente, afundando lentamente na escuridão daquele lugar, mas então uma fenda aparece no vazio como um chamado, e ele decide atender a essa chance. Um som de algo quebrando ecoa pelo lugar, e ele se vira para olhar a fenda. Ele pensa que está vendo coisas, mas seus olhos brilham quando percebe que é uma oportunidade. Com o punho cerrado, ele percebe que a fenda não está se fechando, é uma saída real. Cercado por energia, ele grita que finalmente vai sair daquele lugar, custe o que custar.
Ele ri sem se importar para onde está indo, reunindo poder para quebrar a barreira completamente. Mas algo estranho passa pela fenda, deixando-o confuso, sem entender o que era. De repente, uma explosão gigantesca acontece, mandando tudo pelos ares com força total. Ele é jogado para trás, percebendo que foi forte o suficiente para quebrar sua prisão. Então a criatura que invadiu o espaço solta um rugido ensurdecedor, revelando sua presença. A cabeça de um dragão emerge, e ele brinca que essa não é a maneira certa de cumprimentar alguém. O monstro rosna para ele, mas Derek se oferece para ensinar boas maneiras à criatura. Com um sorriso, ele diz que está curioso para ver sua força agora que não tem mais o sistema. Sem perder tempo, ele avança com sua arma em mãos, atacando a fera. A criatura revida imediatamente, disparando um raio de energia direto de sua boca. A explosão é gigantesca, e Derek tenta se defender do ataque com sua própria arma. Ele consegue desviar de alguns golpes, mas percebe que não escapará do próximo ataque. Então ele é atingido diretamente pela explosão e arremessado longe pelo impacto. Caído no chão, ele encara o monstro e o chama de desgraçado feio, ainda se recuperando. Ele resmunga de dor, percebendo que o ferimento prova que não é uma alucinação. Vendo sua mão sangrando, ele sorri e confirma que agora tem 100% de certeza. Com a mente clara, ele diz que faz muito tempo desde a última vez que sangrou e que a morte é uma boa escapatória. A criatura não espera e começa a preparar um novo ataque mágico na frente dele. Mas Derek bate o pé firmemente no chão, preparando-se para revidar com tudo o que tem. Ele narra que, após décadas preso, finalmente encontrou uma chance de lutar para sair. A criatura não gosta da ideia e solta um rugido furioso, preparando-se para o ataque. Mesmo perdendo a sanidade, ele desvia do raio de energia com um giro rápido de sua arma. Quase perdendo a vontade de viver, ele diz que conseguiu superar todos os seus limites. Com um olhar cheio de ódio, ele grita que o monstro tem a escolha de matá-lo agora, ou então ele diz para a criatura sair do seu caminho para que ele possa finalmente escapar. O guerreiro então desfere um ataque massivo que destrói todo o cenário ao seu redor. Usando as rochas flutuantes, ele salta habilmente para se aproximar do monstro e, com um olhar vitorioso, prepara o golpe final, declarando que finalmente está fora. Com uma risada de alívio, ele passa pelo portal e consegue ver o sol mais uma vez. O guerreiro grita celebrando sua liberdade, mas a cena retrocede um pouco para mostrar outra coisa. Antes disso, um garoto corria ofegante pela floresta, se perguntando se havia escapado do perigo. Ele corre desesperadamente entre as árvores, pensando que nunca deveria ter se afastado de sua aldeia. Para piorar, o garoto tropeça e acaba caindo de um penhasco, amaldiçoando sua má sorte. Ele consegue chegar ao topo de uma montanha, mas fica sem fôlego quando vê que está ilhado. Então um lobo gigante aparece atrás dele e o garoto já pensa que seu fim chegou. O chão começa a tremer e a se quebrar, fazendo o garoto gritar enquanto tenta se segurar. A fera avança contra ele e o garoto só consegue gritar por ajuda enquanto cai para uma morte certa, seja pelo lobo ou pela queda. Mas para sua surpresa, o garoto percebe que ainda está vivo e fica confuso ao ver uma luz estranha no céu. De repente, um raio cai do céu, explodindo na água bem na sua frente. Um guerreiro de armadura pousa bem na frente do garoto, que se assusta com a chegada. O garoto entra em pânico, dizendo que mal escapou de um lobo e agora acha que viu um demônio. De repente, um erro aparece na visão do guerreiro, avisando que o sistema irá eliminar a ameaça. Então, uma explosão de energia roxa o joga para longe, com ele sem entender o que está acontecendo. A energia causa uma explosão massiva, e o garoto assiste a cena completamente chocado. O guerreiro acaba caindo aparentemente inconsciente no meio de uma clareira, vulnerável no chão. Enquanto isso, o lobo ferido se levanta, encarando a situação com um olhar mortal. A fera então sobe em uma rocha, observando o guerreiro caído e esperando o momento certo. Derek se lembra de ter ficado preso por muito tempo, reduzido a fragmentos no vazio. Em sua mente, ele se pergunta se tudo o que viveu realmente desapareceu. Ele se pergunta se sua vida, seu sistema e seu lar eram reais ou apenas um sonho. Então o lobo aproveita que ele está no chão e morde a perna do protagonista com força, mas ele apenas resmunga pedindo mais 5 minutos, deixando a fera confusa com a reação. Derek começa a rir, dizendo que a mordida do lobo está fazendo cócegas nele. Irritado com a zombaria, o lobo mostra os dentes e rosna com ainda mais raiva. Ele então abre os olhos e grita para parar, socando a criatura em cheio. O menino vê a cena e confirma que ele é um demônio enquanto o homem recupera o fôlego. De repente, ele pega o lobo nos braços, tratando a fera como um cachorrinho, até rosnando. O guerreiro fica impressionado com a atitude da criatura e sorri. Derek olha ao redor, finalmente percebendo em que tipo de lugar ele foi parar. Ele acha a decadência bonita e barulhenta, pedindo para seu novo cachorrinho ficar quieto. O cara deve ser muito maluco da cabeça para pensar isso de um monstro.
Vendo toda a cena, ele finalmente entende que nada daquilo tinha sido um sonho. Ele fica confuso ao ver que seu sistema voltou, mas está diferente sem suas conquistas. A tela de status mostra que ele está no nível 0, mas seus atributos continuam bem altos. Com sua arma em mãos, ele espera que suas habilidades ainda estejam com ele. Ele tenta usar a habilidade de corte de energia, mas nada acontece com sua arma. Com um olhar envergonhado, ele não entende o que aconteceu enquanto o lobo o encara. Ele fica irritado e tenta usar a habilidade várias vezes, mas nenhuma delas funciona. O guerreiro se lembra do erro no sistema, se perguntando por que as habilidades não ativam. Com o lobo mastigando seu braço, ele teoriza que seu sistema antigo se fundiu com um novo. Ele se pergunta como foi parar naquele lugar, e onde exatamente ele está agora. Ele ouve um galho quebrando e fica alerta, perguntando quem mais está ali com ele. É o menino, que se ajoelha e implora para não ser comido, dizendo que só quer ir para casa. O guerreiro fica confuso, perguntando do que o menino está falando, pois ele não vai comê-lo. O menino pergunta se ele não é um demônio devorador de homens, deixando Derek sem palavras. Derek fica indignado e pergunta o que nele parece um demônio devorador de homens. Com aquele rosto, até um demônio ficaria com medo. O lobo então late para o menino, que se assusta e grita, caindo para trás de medo. Derek repreende o lobo, o que deixa o menino ainda mais confuso com a situação. Ele pede desculpas e pergunta o nome do menino, se apresentando como Derek. O menino responde que é Thomas e diz que ainda está no nível 0, pois ainda não completou 13 anos. Derek fica surpreso, e o menino explica que só se pode usar o sistema aos 13 anos e é preciso matar uma criatura para desbloqueá-lo. Ao lado do protagonista, o lobo fica nervoso enquanto Derek processa a ideia de ter que matar uma criatura para usar o sistema. O clima fica bem estranho, com o lobo suando frio, já imaginando o que vai acontecer enquanto os dois se encaram comicamente. Então, sem aviso, Derek quebra o pescoço da fera com as próprias mãos em um movimento rápido. O menino fica chocado, mas Derek diz a ele que não era um animal de estimação. Ele explica que se ele realmente fosse nível 0, o lobo teria liquidado há muito tempo. Então o sistema o parabeniza pela morte, e ele sobe de nível várias vezes de uma só vez, mas percebe que há mais notificações, uma delas avisando sobre uma supressão de ameaça. Ele entende que o novo sistema não conseguiu eliminar o antigo, confirmando sua suspeita. Com um sorriso vitorioso, ele conclui que seu sistema antigo não desapareceu. Agora ele tem 2. De repente, o estômago do menino ronca alto, deixando-o profundamente envergonhado. Derek pergunta se ele está com fome, e o menino admite que está morrendo de fome. Sem cerimônia, eles acendem uma fogueira e começam a assar a carne do lobo para comer. Ele oferece um pouco de água ao menino, que agradece e bebe tudo de uma vez. Derek o avisa para ir com calma, e o menino percebe que exagerou, ficando envergonhado. O protagonista então pensa que agora só precisa descobrir como acessar seu sistema original novamente. Então ele tem a ideia de comprar meditação no novo sistema para ver o que acontece. De repente, seu corpo é envolvido por raios, e o sistema avisa que uma habilidade adormecida foi encontrada. A fusão é concluída com sucesso, e ele se recupera da dor, sentindo como se tudo estivesse queimando. Então o sistema informa que a meditação evoluiu, e ele se pergunta se ainda tem suas habilidades antigas. Ele entende que elas se fundem com as novas, e sorri, percebendo que ficará mais forte do que antes. Pouco tempo depois, o menino pergunta se é uma boa ideia cortar o cabelo enquanto caminham pela floresta. Mas Derek o tranquiliza, dizendo que a máquina de mana faz todo o trabalho sozinha. Ele então menciona o acordo deles, dizendo que só o levará para casa se ele lhe contar sobre o lugar. O menino concorda e começa a explicar que tudo ali é governado pelo grande sistema. Ele diz que seu avô acredita que o sistema é justo e que todos deveriam ser gratos por ele. Mas a verdade é que o sistema não é nada justo, já que os nobres têm vantagens. Eles usam seu poder para manter todos os outros oprimidos, como se estivessem acorrentados. Para piorar, eles trapaceiam no sistema para obter benefícios e aumentar a diferença de poder. Com ódio nos olhos, o menino diz que por causa da crueldade dos nobres, seus pais, Derek então diz a ele para ter cuidado com o cabelo, e Thomas rapidamente implora para que não o mate. Mas Derek diz para ele relaxar, brincando que não vai matá-lo antes de ver como ficou ruim. Com o corte de cabelo feito, ele parabeniza o menino por sobreviver, e o menino agradece ao sistema. Isso já confirma que neste mundo, o sistema é tratado como uma divindade. A cena muda para o dia seguinte, e Derek acorda Tommy, que estava dormindo profundamente. O menino acorda um pouco atordoado, e Derek pergunta qual o caminho para sua aldeia. Ele diz que é da aldeia reina, e Derek de repente fica com um olhar assustado. Então o menino sai correndo, gritando o nome de alguém chamado Sr. Jones, deixando Derek para trás. Mas ele para na porta de uma casa, chocado ao ver um rastro de sangue no chão.
Lá dentro, ele encontra o Sr. Jones caído sem vida em uma poça de sangue. O menino congela de medo, e Derek se aproxima, colocando a mão em seu ombro. Ele pergunta se aquele era seu avô, mas o menino diz que era apenas um velho bondoso. Desesperado, ele grita que isso não poderia ter acontecido, já que o homem era quase nível 30. Derek parece confuso, perguntando se nível 30 é considerado forte. Indignado, o menino grita que naquele nível, nada na floresta poderia sequer arranhá-lo, mas Derek cruza os braços e revela que o lobo que ele matou era nível 53. A imagem mostra o momento em que ele quebrou o pescoço da fera, provando o que disse. O menino não acredita, dizendo que é impossível e que Derek deve estar mentindo. Então ele entra em pânico, gritando que eles precisam voltar e avisar o chefe Reina agora mesmo. Enquanto isso, Derek pensa que talvez o menino nem tenha mais um lar para o qual voltar em segurança. A cena muda para a floresta, onde um misterioso orbe verde brilha e emite um som estranho. Então um lobo semelhante ao que Derek matou se aproxima lentamente do orbe, atraído por seu poder. A fera se aproxima, cheirando a energia que emana do objeto misterioso no chão. De repente, o lobo rosna, e seus olhos brilham enquanto é possuído por uma força maligna. Um espírito gigante e aterrorizante se materializa de repente na frente do lobo. A criatura esquelética esmaga o lobo no chão, fazendo as árvores ao redor tremerem. O monstro de ossos revela sua forma completa, com um olhar vazio e chamas verdes em seus olhos. A cena corta para a aldeia Reina, que parece pacífica e tranquila sob o sol da manhã. Lá, uma mulher pergunta se sua filha consegue carregar um saco pesado que ela deixou cair. A menina responde que consegue, pois desbloqueou o grande sistema e agora pode ajudar sua mãe. Ela diz que isso a torna forte, mas a mãe percebe que a filha está tremendo de esforço. A mãe diz que se a menina pedir com jeitinho, o pai dela lhe dará um pouco de couro. Animada, a menina diz que assim ela pode melhorar sua habilidade de artesanato em couro. A mãe sorri e diz que ele talvez até a deixe ajudar a esfolar o animal caçado. Mas a menina fica horrorizada com a ideia, repetindo as palavras esfolar com nojo. Com uma expressão de pânico, ela pergunta se realmente tem que esfolar o animal. A cena então volta para 2 semanas antes, com seu pai a levando para desbloquear o sistema. Ele mostra a ela um monstro de nível 10, um presente especial para sua cerimônia. Era uma raposa fofa de nível 10 que parecia completamente inofensiva e calma. Traumatizada, a menina chora lembrando do animal morto, arrependida de ter gastado seu ponto de habilidade. A mãe tenta consolá-la dizendo que ela vai se acostumar, mas lamenta que a criatura fosse tão fofa. De repente, o som de uma explosão interrompe a conversa delas, assustando ambas. A mãe grita pelo marido, que aparece ferido e diz para ela levar a filha para o portão leste. Ela corre com a menina e pergunta o que está acontecendo, e ele avisa que são feras fortes. Então a menina chama pelo pai, que diz para ela apenas obedecer à mãe naquele momento. Com uma lança na mão, o homem insiste para que sua esposa fuja com a filha imediatamente. Então ele se despede, dizendo que as ama e pedindo para que fiquem seguras. De longe, a Vila Reina é vista completamente em chamas, uma cena de destruição. A menina pergunta se o pai dela ficará bem, e a mãe garante que ele e o chefe são fortes. Com um sorriso forçado, a mãe corre, dizendo que sabe que ele voltará para elas. A cena muda para um grupo de cavaleiros, e o líder anuncia que a Vila Reina está a 1 dia de distância. O líder sorri confiante, dizendo que se eles se moverem rápido, chegarão antes do anoitecer. A menina e sua mãe de antes estão no grupo. Elas se abraçam enquanto o líder continua dizendo para todos não entrarem em pânico, mas de repente uma pata gigante bate no chão, e o cavaleiro se vira em choque. Uma fera enorme ruge em seu rosto, paralisando de medo. O monstro então ataca sem piedade, e o homem só consegue gritar para todos correrem. O corpo do cavaleiro cai na frente delas, deixando a menina em choque. A criatura encara os sobreviventes, seu rosto coberto de sangue e olhos cheios de malícia. Então o lobo se levanta e encara a mãe da menina, que a chama com medo. Chamando a menina de Brande, a mãe ordena que ela corra, mas a menina se recusa a deixá-la para trás. Vendo o monstro saltar para atacar, a mãe grita novamente para a filha correr agora. A menina assiste horrorizada enquanto a fera avança em direção a elas. Com sua lança, a mãe bloqueia o ataque do lobo, usando toda a sua força para não ceder, mas outros lobos a derrubam, e ela pensa que só precisa aguentar para que Brande possa escapar. Caída e ferida, ela aceita a morte desde que sua filha consiga chegar em segurança. Com lágrimas nos olhos, ela se levanta e corre com toda a determinação que lhe resta, mas na pressa, acaba esbarrando direto em alguém de armadura, sem ver quem era. Deitada no chão, ela ouve uma voz perguntando se elas gostariam de ajuda, por acaso. Indignado, Thomas chuta Derek e grita se ele é cego e não consegue ver o que está acontecendo. Brande,
Assistindo a tudo, começa a chorar e implora por ajuda, completamente desesperada. Então Thomas corre para abraçá-la, perguntando se ela está bem, já que eles viram a fumaça. Brand implora para que não deixem sua mãe morrer, e Derek concorda enquanto ativa uma habilidade. Sem hesitar, ele libera uma energia que corta o lobo ao meio com um único golpe. A mãe da menina está coberta de sangue e completamente em choque, sem entender o que acabou de acontecer. Derek encara os lobos restantes e diz que a experiência de matá-los seria boa para os outros. Indignada, a mulher grita que não se importa com a experiência e diz para ele acabar com as feras. Com um sorriso no rosto, Derek estala o pescoço e diz que isso vai ser divertido. Os 3 lobos não perdem tempo e avançam contra ele com tudo o que tem. Com um olhar frio, ele pega uma das patas das feras do chão, depois a joga para longe com uma força incrível, causando uma pequena explosão quando atinge um dos lobos diretamente. Derek se move com agilidade, desviando e golpeando os monstros em alta velocidade. Com os punhos cobertos de energia, ele finaliza as feras com golpes precisos e brutais. Seus olhos brilham com poder, mostrando que ele nem precisou se esforçar para lutar. Em meio aos corpos, ele reclama que estava errado e que não foi nada divertido. Com um olhar entediado, ele resmunga que aqueles lobos eram fracos demais para ele. Aliviada, Brand corre para abraçar sua mãe, chorando e gritando de felicidade. A menina chora, preocupada com o pai, mas a mãe tenta acalmá-la, dizendo que ele é forte. Mas ela pensa que seu marido não é tão forte quanto Derek, e que ninguém na vila se compara a ele. Ela agradece por tê-los salvado, mas pergunta quem ele é, já que ninguém ali é tão poderoso. Ele diz que está apenas escoltando o garoto até a vila e as convida para irem junto, provocando Thomas. Thomas tenta argumentar, querendo que ele verifique a vila, mas Derek o interrompe, dizendo que o acordo era apenas levá-lo para casa. Ele continua andando e explica que, pelo que viram na floresta, a vila já deve estar destruída. A mulher parece confusa e pergunta o que ele quer dizer, questionando se os Gracefal o enviaram. Com uma cara de quem não entendeu nada, Derek simplesmente responde que não foram eles. Mas Thomas insiste, puxando e dizendo que precisam ir porque ainda pode haver pessoas vivas. Derek o interrompe dizendo deixando Thomas completamente confuso com sua resposta. Ele olha para o garoto e diz que será ele quem lutará, não nós, deixando o garoto sem palavras. Então ele o lembra que o contrato era apenas para levá-lo para casa em troca de informações, nada mais. Ele explica que só está vivo porque confia em si mesmo, já que nunca deposita sua fé nos outros. Com um olhar sério, ele diz que o mais importante é não se desviar do caminho para ser um herói. Ele se lembra que todo o desastre em sua vida aconteceu porque ele se envolveu onde não foi chamado. Indignado, Thomas grita que não importa, porque agora ele é forte e deveria ajudar, mas Derek zomba dele dizendo que ele fala exatamente como um garoto de 12 anos. O menino bate nele, gritando que nada ali pode machucá-lo e que ele não precisa de ninguém. Chorando de raiva, ele grita que Derek está apenas sendo um grande idiota com eles. E para surpresa de todos, Derek simplesmente concorda com a afirmação do garoto. Ele explica que é um idiota em um mundo onde idiotas vivem e heróis morrem, aconselhando o garoto. Derek então agarra seu braço, dizendo para ele ser um idiota e ficar forte antes de se tornar um herói. Ele explica que essa é a única maneira de sobreviver em um mundo cruel como aquele, mas pensa que essa lição está tão enraizada nele que às vezes esquece que pode quebrá-la. O menino se assusta e pergunta o que ele está fazendo, mas Derek responde com outra pergunta. Com um olhar sério, ele avisa que eles vão salvar o que restou daquela vila. A cena corta para o menino ofegante, agora sozinho no meio da destruição em chamas. De repente, um monstro gigante e deformado ruge e avança em direção aos dois, mas Derek prepara sua arma, encarando a fera que ruge de volta para ele. Então, com um golpe de energia massivo, ele corta a criatura ao meio com um único ataque. Os dois então caminham em silêncio pela vila em ruínas, cercados por fogo e devastação. Thomas pensa que Derek já sabia que seria assim e o trouxe para encarar a realidade. Derek então pergunta se ele entende, explicando que é isso que acontece quando não se é forte. O menino percebe que aquilo não era uma missão de resgate, mas sim de recuperação de corpos. De repente, Thomas o para, e Derek pergunta se ele viu outra fera por perto. Um gemido de dor vem de debaixo dos escombros, e Derek diz ao garoto para esperar um momento. De sob os escombros, o chefe Leon se levanta, e Thomas grita seu nome em choque. Sem pensar, o menino corre em sua direção, mas Derek grita para ele voltar imediatamente. O chefe pergunta o que ele está fazendo ali, e Thomas diz que eles vieram ajudar. Então ele vê um corpo no chão e percebe que é o pai de Brand, ficando completamente devastado. Derek diz a ele que o homem lutou bravamente mas, infelizmente, não vai sobreviver. A cena mostra o homem empalado, e Derek acrescenta que, na verdade, ninguém ali vai.
Ele pergunta se não há um curandeiro, mas o chefe diz que nenhum bom curandeiro viria para uma vila. Ele pensa em sua poção de ressurreição em seu bracelete, mas decide que não pode usá-la agora. Ele se lembra de que não é um herói e não pode ser guiado pelo heroísmo cego do garoto. Thomas chora ao ver o pai de Brand, e Derek pensa que ainda há algo que ele pode fazer. Ele então diz que volta já, dando-lhes um tempo para se despedirem do homem. Desesperada, a mãe da menina chora enquanto Brand implora para que seu pai não morra, mas com suas últimas forças, o pai diz para ela ser forte por sua mãe e que a ama. Então sua mão cai sem vida, e o homem finalmente morre nos braços de sua família. A menina grita que não quer que ele vá, enquanto sua mãe chora silenciosamente ao seu lado. Após a despedida, Derek diz que o lugar não é seguro e que eles precisam continuar se movendo. Vendo Thomas triste, ele diz que sabe que é difícil, mas que o garoto vai se acostumar. Mas o chefe Leon fica com raiva e o encara, perguntando quem ele pensa que é para dizer isso. Ele diz que sabe que Derek não é dali e exige saber por que deveria deixar Thomas ir com ele. Thomas interrompe a discussão, dizendo que Derek estava certo sobre o que disse antes. Com um olhar triste, diz que já perdeu antes quando seus pais não voltaram para casa. Ele sente inveja porque pelo menos Brand conseguiu se despedir do pai. Com todos reunidos, eles deixam a vila e Derek decide verificar as notificações do sistema. Então uma tela azul se abre na frente dele, mostrando todas as novas informações. O sistema notifica que ele matou vários monstros e agora pode escolher uma nova classe. Mas ele fica chocado com as opções, pois são muito mais insanas do que esperava. A primeira classe é Lutador das Sombras, que permite o controle sobre a escuridão. A segunda é Lâmina do Caos, que o transforma na personificação da destruição. A terceira é Guardião Eterno, e ele se pergunta como deveria escolher entre elas. Mas de repente seus olhos se arregalam quando ele percebe que há mais uma opção ali. Ele começa a tremer e a suar frio, imaginando que nova classe era aquela. A tela mostra a classe Campeão do Vazio, dizendo que ele foi escolhido pelo próprio vazio. Uma armadura escura aparece em sua mente, e ele percebe que esse é o poder do vazio. Ele se lembra da vastidão e da fome daquele lugar, que agora fazem parte dele para sempre. Ele recorda que o vazio não era um professor ou aliado, mas um mestre brutal e impiedoso. Sentindo como se o chão sob seus pés estivesse se dissolvendo, Derek admite que o vazio o derrotou completamente. Ele foi quebrado e consumido, mas o vazio lhe ofereceu algo que ninguém mais poderia. E o que lhe ofereceu foi controle. Então Derek aceita se tornar o campeão do vazio. Agora ele e o vazio eram o mesmo, e seu corpo brilha com uma energia roxa. De volta ao presente, o poder explode, e Leon grita para Thomas se afastar de Derek. Leon puxa o garoto para trás, e Thomas grita confuso, sem entender o que está acontecendo. Então o sistema anuncia que ele aprendeu novas habilidades, e ele decide testá-las agora mesmo. Ele começa a reunir uma esfera de energia roxa, preparando-se para o ataque. O chefe pensa que a energia parou, mas Derek está apenas se preparando para usar o chamado do vazio. Um feixe de energia roxa dispara com força total, e Leon agradece ao grande sistema por salvá-los. Com um sorriso perverso, Derek acha este novo poder absolutamente incrível. O feixe de energia atinge a floresta distante, causando uma explosão massiva. O chefe e Thomas olham incrédulos, chamando seu nome em choque. Ao longe, Brand pergunta o que está acontecendo, mas sua mãe não sabe como responder. O feixe de energia se divide, e Derek olha para cima, imaginando o que foi aquilo. Uma criatura do vazio aparece com um rugido, e ele se pergunta se é uma besta do vazio. Ele fica ali sem palavras com a visão, achando inacreditável testemunhar aquilo. Aterrorizado, Leon pergunta a Thomas onde ele encontrou um cara como aquele. Ao longe, Brand pergunta novamente o que está acontecendo, mas sua mãe ainda não consegue explicar. Com um sorriso animado, Derek percebe que agora tem sua própria invocação. A besta do vazio está totalmente manifestada, erguendo-se gigantescamente na frente de todos. Ele pergunta como deveria chamá-la e sugere Escher, com a criatura rosnando em resposta. Derek nota que a besta é menor que a outra, mas diz que pode trabalhar com isso. O chefe Leon entra em pânico com seu sorriso, perguntando se Derek está louco, mas Thomas diz que não, embora também esteja atordoado. O menino explica que acha que Derek pode controlar o monstro, enquanto Derek ordena que a criatura se sente. Quando o monstro não obedece de primeira, Derek ordena novamente que se sente, mas ele ataca. O impacto manda Derek voando vários metros, levantando destroços e poeira. Thomas grita o nome de Derek, mas Leon o segura, ordenando que fique para trás. De repente, uma mão brilhante esmaga o chão com força. Usando sua nova armadura, Derek avisa que Escher não deveria ter feito isso, porque agora ele terá que matá-lo. Com o rosto ferido, ele se vira para os dois e ordena que saiam dali agora mesmo. Ele ativa sua lâmina de energia, dizendo que não quer ninguém em seu caminho.
O guerreiro tenta usar a habilidade de identificação, mas o sistema avisa que a criatura não é deste mundo. Ele se lembra que mal conseguiu arranhar o outro monstro e se prepara para uma luta difícil. Sabendo que não há espaço para erros, ele avança com toda a sua força em direção à besta do vazio. A criatura tenta morder Derek, que se aproxima com um olhar cheio de determinação, mas a besta bloqueia seu ataque apenas com o braço, deixando-o surpreso com sua força. Então o monstro contra-ataca com um golpe poderoso, e ele se prepara para o impacto. O golpe é tão forte que o arremessa longe, voando pela força do impacto. No chão, ele não consegue acreditar e se pergunta como a criatura pode ser tão rápida. A besta se teleporta e ataca novamente, mas ele desvia no último segundo, mas o monstro dispara outro raio e o atinge diretamente, fazendo-o gritar de dor. Derrotado, ele pensa que se fingir de morto, talvez a criatura se canse e o deixe em paz, mas a besta não cai nessa e carrega um ataque massivo para acabar com ele de uma vez por todas. A criatura o esmaga repetidamente, mas ele se recusa a aceitar que isso está acontecendo. Com sua saúde em 20%, ele ativa a meditação para tentar se recuperar. Mesmo enquanto se cura, ele sabe que deve tirar aquele monstro de cima dele o mais rápido possível. Ele se levanta e avança com sua arma em mãos, tentando um golpe direto na criatura, mas a besta é mais rápida e consegue segurar sua lâmina com uma das mãos. Então a criatura o atinge com força total, e sua barra de vida continua caindo rapidamente. Sua saúde despenca enquanto a criatura o espanca sem piedade, deixando-o mais ferido a cada golpe. De longe, Thomas chora e reza para que Derek sobreviva a esta luta. A criatura então carrega um ataque de energia escura, deixando Derek preocupado. Ele percebe que está recebendo muito dano e que nem a meditação será suficiente para curá-lo. Sua vida continua caindo drasticamente, mostrando o poder avassalador da criatura. Deitado no chão, ele pensa que precisa de algo para revidar antes que seja tarde demais. Com um rosto coberto de sangue, ele encontra uma habilidade e gasta seu ponto em maestria com armas pesadas. O sistema então avisa que irá fundir as habilidades, e ele grita com a dor do processo. A fusão é concluída com sucesso, e sua nova habilidade atinge instantaneamente o nível 20. Com a habilidade totalmente aprimorada, uma energia azulada explode violentamente do chão. Agora mais forte, ele avança contra a besta sem hesitar. Envolto em energia, ele salta com um olhar determinado, pronto para encerrar a luta. Ele tenta romper a defesa do monstro, pedindo apenas um pouco mais de força. Mas ele percebe que não consegue atravessar, pois o vazio está anulando todos os seus ataques. Ele então decide que é hora de combater fogo com fogo, usando sua nova habilidade. Com as mãos, ele começa a canalizar a energia do vazio, preparando-se para o golpe. Com um grito, ele libera o poder, e a armadura da criatura começa a rachar com o impacto. O ataque se intensifica e cria um vórtice de energia, destruindo tudo ao redor. Finalmente, ele aterrissa no chão, exausto e ferido, mas vitorioso após a batalha. Com um sorriso, ele diz que a luta foi divertida, e o sistema o recompensa com uma conquista. Então várias notificações aparecem, anunciando que suas habilidades subiram de nível. A cena muda para um lugar elegante, e um servo informa sua senhora que ela vai querer ver isto. O relatório confirma uma besta do vazio, e a mulher acha a notícia bastante interessante. Com um olhar frio, a mulher encapuzada ordena que um caçador seja enviado ao local. A cena volta para os sobreviventes, e uma mulher avista o grupo, reconhecendo quem está chegando. O chefe Leon finalmente retorna com os outros, e as pessoas comemoram que ele está de volta. Os aldeões cercam o chefe, perguntando se todos estão a salvo e onde estão os outros, mas o chefe fica sem palavras, incapaz de contar as terríveis notícias ao seu povo. Com dor e raiva nos olhos, ele cerra os dentes, lembrando de tudo o que aconteceu. Então um homem diz que não há mais nada para onde voltar, deixando todos em choque. Devastado, ele diz que falhou como líder e que deveria ter morrido junto com os outros. De repente, Thomas grita ao ver Derek, que zomba do garoto por pensar que ele morreria. Envergonhado, o garoto nega e diz que está apenas feliz por Derek ter voltado são e salvo. Então Derek se aproxima das duas mulheres, e com seriedade, diz que sente muito pela perda delas. Ele revela que guardou o corpo do marido da mulher em seu bracelete, para que possam fazer um funeral quando estiverem seguros. A mulher fica chocada e pergunta se ele realmente fez isso por elas, sem conseguir acreditar em sua bondade. Agradecida, ela o agradece pelo gesto, e Derek simplesmente acena em resposta. A cena muda para a noite, mostrando o acampamento improvisado dos sobreviventes sob o luar. O chefe Leon diz a todos para ficarem perto do fogo, mas um dos homens diz que nenhum lugar é seguro agora. Sozinho perto das chamas, o chefe Leon encara o fogo, perdido em seus pensamentos sombrios. Perto dali, Thomas aproveita a chance para perguntar a Derek o que aconteceu com a besta do vazio. Com um desdém, Derek diz que não foi grande coisa,
pois a besta fugiu assim que percebeu que não podia machucá-lo. Mas Thomas não acredita nele, dizendo que sua avó contava histórias sobre elas, e que não iriam embora tão facilmente, lembrando como aquela coisa abriu um buraco no céu e passou por ele. A mãe de Brand concorda com Thomas, dizendo que nunca viu ninguém invocar uma besta do vazio, mas Derek ignora, dizendo que apenas teve sorte. Ele jura que não usará aquela habilidade novamente, e mesmo com Thomas insistindo, Derek diz que lendas são superestimadas. Na manhã seguinte, a mãe de Brand acorda todos, gritando que eles precisam se mover se quiserem chegar à reina antes do pôr do sol. Enquanto caminham pela estrada, Derek sente alguém puxando seu braço e se vira para ver o que é. É Brand, que pergunta se pode ficar com alguns dos animais, deixando Derek confuso com o pedido dela. Ela então explica que se refere aos animais guardados em seu bracelete, já que ouviu a conversa deles na noite anterior. Não vendo o problema, ele concorda e pega uma criatura morta de seu inventário que parece um coelho. Ele entrega a ela, avisando que os outros são grandes e ele os dará depois, e a menina agradece. Derek pergunta por que ela queria, e Brand apenas abraça a criatura com um olhar triste. A cena mostra um flashback de seu pai apontando para um animal fofo que ela teve que matar para despertar seu poder. Chorando, a menina revela que usou seu ponto em artesanato porque quer fazer armaduras para proteger a vila. Ela se lembra de seu pai sorrindo e diz que só não quer que mais ninguém se machuque. Derek a observa em silêncio, imaginando como alguém conserta o que já está quebrado. Então ele diz que tem mais animais e pode dar todos a ela, pensando que talvez não precise fazer tudo sozinho. A cena muda para um portão onde um guarda reclama que não se importa com a história deles. Ele encara os sobreviventes e avisa que não pode deixá-los entrar sem identificação, pois não é ele quem faz as regras. Indignada, a mãe de Brand fica com raiva e grita para ele ir encontrar essa tal de rainha, mas o guarda zomba dela, dizendo que não abandonará seu posto e que isso está se tornando bastante divertido. Vendo a cena, Derek exige que o chefe Leon tome uma atitude, lembrando de que ele deveria ser o líder ali. Com um olhar perdido, Leon se pergunta se ainda pode ser chamado de chefe agora que falhou com seu povo. A mãe de Brand continua em frente ao portão explicando que o grupo perdeu absolutamente tudo, mas o guarda recusa com um sorriso sarcástico, dizendo que é um decreto e que eles não podem entrar. Então Derek dá um passo à frente e pergunta quem o impediria se ele decidisse quebrar essa regra agora mesmo. A mãe de Brand se assusta com a atitude dele, imaginando se ele está louco por querer matar o guarda. O guarda então provoca Derek, dizendo que ensinar uma lição a eles faria seu dia valer a pena, mas a mulher segura Derek, avisando que matar um nobre só pioraria as coisas para todos. Desapontado, o guarda resmunga que é uma pena que ela tenha pelo menos um pingo de bom senso. De repente, os portões começam a se abrir, e o guarda se vira confuso sobre o que está acontecendo. Saem Wallace Gracefal, um nobre, e Raina, a líder daquela vila, com uma presença imponente. Raina pergunta o que eles estão fazendo ali, já que um caçador relatou ter visto fumaça na direção da vila. Ao saber da tragédia, ela expressa suas condolências e convida todos a entrar, dizendo que sempre terão um lugar ali. Então ela se vira para o nobre e ordena que ele mantenha seus homens sob controle, porque as pessoas estão sob sua proteção. A mulher agradece, e Raina diz para ela não se preocupar, dizendo que conversarão mais confortavelmente em sua casa. Raina avisa para ter cuidado, pois um tipo diferente de fera tem vagado perto daqueles muros. Indignado, o nobre grita com Raina, perguntando se ela esqueceu seu lugar e a autoridade dele. Inabalável, Raina diz para ele ir embora, lembrando que o lugar dele é em Torret, não aqui. Furioso, ele ameaça esmagá-los todos como insetos, mas ela o provoca, perguntando se ele quer desonrar ainda mais sua família. Ao ouvir isso, o nobre recua, e Derek pensa que seu contrato com Thomas finalmente acabou. Mas ele decide ficar, pensando que é melhor aprender sobre este mundo aqui do que vagar pela floresta sozinho. Raina então se vira para ele e o convida a entrar, dizendo que os amigos de Leon são bem-vindos. Derek hesita por um momento com o convite, mas gagueja e concorda em entrar na vila com eles. Ao passar por ela, o guerreiro libera uma aura estranha que deixa a líder da vila em alerta. Ela o olha com desconfiança, imaginando que tipo de poder sombrio ele possui. A cena muda para os avós de Thomas, com a avó reclamando que Raina está demorando demais. O avô tenta acalmá-la, mas ela grita que não consegue relaxar com o neto desaparecido. A porta se abre, e Raina entra, e a avó imediatamente exige saber por que ela demorou tanto, mas fica atonita ao ver Thomas correndo e gritando por seus avós, com lágrimas nos olhos. A avó o abraça com força, incapaz de falar e chorando de alívio. Com a família reunida, o avô diz que sentiram muito a falta dele, abraçando o menino com força. Raina entra com os outros e pergunta à avó de Thomas se aquilo foi importante o suficiente para ela. Derek observa a cena com um sorriso, vendo o alívio do menino por estar com sua família novamente.
Raina pede a todos para se sentarem enquanto a avó de Thomas o abraça, deixando-o envergonhado. Com todos à mesa, ela diz que eles têm assuntos muito importantes para discutir naquele momento. Ela então se dirige a Derek, dizendo que lhe disseram que foi ele quem salvou Thomas e os refugiados. Com respeito, a líder da vila diz que, por esse ato, eles serão eternamente gratos a ele. Ao lado deles, o avô bagunça o cabelo de Thomas, e o menino reclama, envergonhado com o gesto do velho. Derek diz que não foi nada e pede para ela chamá-lo apenas pelo nome, mas ela permanece séria. Ela avisa que, se ele espera pagamento, infelizmente, não há nada que ela possa oferecer. A líder explica que os recursos da vila já estão no limite e não podem cobrir quaisquer custos extras. A cena corta para um nobre arrogante ordenando a um jardineiro que lhe traga uma bebida em troca de uma moeda. Derek então pergunta com um sorriso sarcástico se ela estava falando de pagamento, pegando-a de surpresa, mas ele explica que Thomas já o pagou com ajuda, e o menino concorda imediatamente. Então ele muda de assunto, dizendo que o verdadeiro problema deles agora é a floresta próxima. Surpresa, Raina se inclina para frente e pergunta se ele sabe o que está acontecendo lá. Olhando para o mapa na mesa, Derek diz a todos que tem uma ideia para resolver isso. Ele explica que, se for como em seu mundo, só pode ser uma quebra de masmorra. Então ele começa a explicar que as masmorras são a força vital de qualquer sistema. Elas são fontes de poder, tesouros e, claro, perigos mortais para aqueles que ousam entrar. Cada uma é um mundo próprio, feito para testar e recompensar os corajosos que entram. Mas quando uma masmorra é negligenciada, o caos toma conta, e os monstros escapam para o mundo. Seu poder então infecta a terra ao redor, corrompendo tudo com sua energia sombria. Raina expressa dúvida, dizendo que eles saberiam se houvesse uma masmorra, mas ele pergunta se uma nova não poderia ter acabado de se formar. O avô de Thomas concorda que é raro, mas não impossível, que uma masmorra surja no meio da floresta. Com suor no rosto, o velho percebe que essa teoria explicaria tudo o que aconteceu com a vila. Raina pergunta se ele acha que Derek está certo, e o velho confirma que é a única coisa que faz sentido. Então ela pergunta de onde Derek disse que veio. Derek se levanta, dizendo que nunca mencionou de onde veio, e que agora que sabem o problema, precisam encontrar uma solução. Ele sugere que talvez os nobres lá fora possam resolver isso. Afinal, é para isso que eles estão lá. Mas Raina grita para ele esperar, fazendo Derek parar com um olhar de desagrado. Ela admite que ele é forte e que não tem como pagá-lo, mas, mesmo assim, ela precisa pedir. Com a mão no peito, a líder da vila humildemente pergunta se ele poderia ajudá-los. Derek suspira e recusa o pedido sem pensar duas vezes, pronto para sair da sala, mas antes disso, ele chama Thomas para caminhar com ele, deixando o menino surpreso com o convite. Ele diz que precisa encontrar a garotinha para dar a ela mais peles de animais, e os dois saem pela porta juntos. De volta à mesa, o avô de Thomas diz a Raina que Derek está certo sobre o que disse. Ela concorda, mas reclama que ele não precisava ser tão direto e que eles precisam de um plano rapidamente. Então Raina se vira para o chefe Leon, dizendo que foi ele quem passou mais tempo com o homem. Ela pede a opinião dele sobre Derek agora que ele não está mais lá. O chefe hesita, descrevendo-o como um cara sarcástico e de mau humor que faz perguntas básicas. Curiosa, Raina se inclina para frente e pergunta o que mais ele notou sobre o guerreiro misterioso. Com um olhar tenso, Leon revela a parte mais assustadora, avisando que ele pode invocar o vazio. Enquanto isso, Derek e Thomas caminham pela vila, procurando calmamente por Brand. Ele reclama que o lugar não é tão grande e pergunta para onde ela poderia ter ido, mas Thomas não sabe. De repente, um grito chama a atenção de Derek e ele para, olhando em direção a um beco. Lá, uma guarda tenta pegar a pele de animal de Brand, dizendo que uma camponesa apenas estragaria o item. Com um sorriso vitorioso, ela arranca a pele e zomba dela, dizendo que não foi tão difícil. A menina grita para ela devolver, mas a guarda a provoca, dizendo que o nobre Wallace só precisa de uma desculpa para começar uma briga com o chefe Leon. Mas quando ela se vira, esbarra em Derek e grita com raiva para ele olhar por onde anda. Com um olhar mortal, Derek ordena que a mulher largue a pele, liberando uma aura que a aterroriza. A cena muda, mostrando uma espada sendo cravada no chão, deixando claro que uma luta está prestes a começar. O nobre Wallace fica furioso, gritando que exige justiça porque um plebeu ousou tocar em sua guarda. Com fúria nos olhos, ele ordena que Raina saia de seu caminho, ameaçando que cabeças rolarão, mas ela fica na frente dele, gritando que não permitirá uma luta dentro dos muros de sua vila. Raina pensa que Derek mal chegou e já está causando a maior confusão com os nobres. Ela conclui que Leon estava certo sobre Derek, enquanto Thomas consola Brand, que recuperou a pele. Ignorando o aviso de Raina, o nobre saca sua arma e avança, determinado a lutar. Sem hesitar, Derek joga a guarda aos pés do nobre, dizendo que ele pode ficar com ela.
Ele então anuncia para todos que já estava de saída da vila de qualquer maneira, surpreendendo o grupo. Thomas fica chocado com a notícia, tentando lembrar Derek do que ele disse antes. Mas Derek sorri e diz para ele não se preocupar, que ele voltará, e diz ao garoto para continuar treinando. Então ele entrega uma arma de treino ao garoto, pedindo que ele pratique enquanto estiver fora. Ele se afasta e dá um último aviso, para não desbloquear o sistema até que ele retorne, e Thomas concorda. Mas Wallace, ansioso por uma surra, interrompe novamente, chamando seu nome e dizendo que ele é um homem de sorte. De repente, o tempo parece parar enquanto Derek, com uma voz fria, diz que vai interrompê-lo antes que ele cave a própria cova. Ele dá um aviso simples para que um idiota como Wallace possa entender que se o nobre tocar em alguém da vila novamente, ele o matará, finalizando a ameaça e deixando Wallace aterrorizado. Sua presença enche todos de pavor, e Raina e os outros sentem a aura sombria emanando dele. Cercado por uma energia roxa, Derek se vira para sair, irradiando puro terror enquanto se afasta. Ainda abalado, Wallace ordena que um de seus guardas siga Derek, e o homem obedece imediatamente. Sozinho na floresta, ele se lembra do que Thomas disse sobre ganhar uma conquista por matar um monstro forte. Ele sabe que precisa ir mais fundo na floresta, mas não percebe que o guarda o está seguindo com um arco e flecha. O guarda mira em Derek, dizendo que ele nem saberá o que o atingiu enquanto solta a flecha em direção ao protagonista. Com sua tela de status aberta, Derek calcula que precisa de um monstro de nível 112. Seus atributos estão altos, e ele decide que é hora de distribuir os 40 pontos que ainda tem. Nesse momento, ele vê a flecha se aproximando e pensa que o cara finalmente decidiu agir. Desviando facilmente do ataque, ele pensa que já era hora, já que o homem o estava seguindo há uma hora. Enquanto isso, ele continua alocando seus pontos, então desbloqueia 2 novas conquistas, ganhando mais pontos de status e 2 habilidades gratuitas, o que o deixa satisfeito. Vendo o que acabou de acontecer, o guarda fica em choque, pois nunca erra um tiro, se perguntando como Derek conseguiu desviar. Ele se convence de que o alvo nem percebeu, e se prepara para atirar novamente com toda a sua força. A flecha voa em alta velocidade, mirando direto no meio das costas do protagonista, mas Derek para o ataque com as mãos sem sequer se virar para olhar para o arqueiro. Com um olhar de puro tédio, ele avisa que estava no meio de uma escolha de habilidade importante. O guarda entra em pânico e começa a gaguejar, incapaz de acreditar no que acabou de ver. Sem pensar 2 vezes, ele se vira e sai correndo em alta velocidade, gritando que não vai ficar ali. Ele pula entre as árvores, se perguntando que tipo de monstro era aquele homem e se conseguiu despistá-lo, mas Derek aparece na sua frente, pensando em qual habilidade escolher, e o guarda grita de terror. Sentado em um galho, Derek apenas observa o homem fugir novamente. Ele então pula da árvore e segue o guarda, que grita para ele ficar longe enquanto Derek ainda se pergunta qual habilidade é a melhor escolha. Desesperado, o guarda tenta escapar novamente e sobe em um galho de árvore para fugir do perigo iminente. Do topo da árvore, o guarda pula e grita o nome de sua habilidade, preparando um ataque total. Várias flechas de energia voam em direção a Derek, que zomba dele por gritar o nome do ataque. As flechas então explodem violentamente, destruindo a árvore inteira com um impacto massivo. Exausto, o guarda olha para a poeira e se pergunta se finalmente conseguiu atingir seu alvo. Mas Derek aparece bem atrás dele e diz que foi por pouco, deixando o guarda em choque. Ele explica que já escolheu sua habilidade e atinge o guarda no pescoço, nocauteando-o instantaneamente. De volta ao acampamento, o nobre grita ao ver seu guarda, Jeffrey, retornando completamente espancado, deixando claro que Derek se divertiu com ele. O nobre pergunta se ele conseguiu matar o alvo, mas o guarda trêmulo nega. Gravemente ferido, ele admite que não conseguiu nem arranhar Derek, deixando o nobre atordoado. Irritado, Wallace ordena que seus homens arrumem as coisas, anunciando que eles voltarão para a torre imediatamente. Um dos guardas parece confuso e pergunta se eles estão fugindo da luta que estava prestes a começar. Mas com uma expressão séria, Wallace nega e diz que eles vão apenas buscar reforços antes de retornar. Andando pela floresta, Derek começa a usar sua habilidade de identificação em tudo que vê. Ele aponta para árvores e pedras, e com isso, sua habilidade finalmente sobe de nível. De repente, ele encontra um coelho com chifres, e o sistema informa que a criatura é de nível 54. Ele se agacha e fala com a criatura, perguntando o que ela está fazendo sozinha na floresta. Com um sorriso, ele acha o coelho fofo, e pensa que talvez não o mate por causa disso. Mas do nada, a criatura avança contra ele, tentando perfurá-lo com seu chifre. Derek mal consegue desviar, e o coelho passa voando por ele com o ataque. Com um olhar raivoso, a criatura pousa em um tronco, deixando Derek confuso. Irritado, ele grita com o coelho, que revida saltando ferozmente contra ele. A criatura pousa no chão,
bufando e encarando Derek com pura raiva. Com um sorriso, Derek aceita o desafio e pergunta se o coelhinho realmente quer lutar com ele. Então estala os dedos e se prepara, avisando que agora a verdadeira luta começará. O coelho não espera e avança em sua direção a toda velocidade, mas Derek desvia de todos os ataques facilmente e consegue agarrar a criatura no ar. Segurando a criatura que se debate, ele a chama de pequeno demônio, surpreso com a bravura do coelho. O coelho morde a mão de Derek, mas o dano é tão baixo que ele começa a rir da situação. Mas ele percebe que, embora o dano seja pequeno para ele, seria fatal para alguém como Thomas. Segurando a criatura com firmeza, ele decide apenas colocá-la no chão e ir embora. Ele se despede do coelho psicótico, dizendo que seu nível não vale a pena para matá-lo. O coelho o encara com puro ódio, bufando enquanto Derek se afasta do local. Sozinho, ele abre a tela de habilidades e se pergunta qual habilidade restauradora deve escolher. O sistema lhe dá apenas 3 opções, e ele reclama que é um sistema mesquinho quando se trata de escolhas. A primeira é cura de veneno, que ele descarta imediatamente, e a segunda é roubo de vida. A terceira é rejuvenescimento, uma habilidade de cura focada em um único alvo, e ele acha a ideia interessante. Ele pensa que roubo de vida curaria mais, mas rejuvenescimento poderia ser usado em outros. Sem pensar muito, ele toca na tela e aprende com sucesso a habilidade de rejuvenescimento. Com um sorriso, ele pensa que é bom ter a habilidade caso precise curar alguém no futuro, mas suspira, se perguntando por que sequer deixou a vila por uma conquista estúpida do sistema. Ele se arrepende de ter fugido para a floresta depois de tanto tempo sozinho e questiona se está bem, mas se convence de que causou problemas e quase os matou, então é melhor assim. De repente, algo o atinge com força, fazendo-se contorcer de dor com o impacto. Ele se vira e grita confuso, percebendo que é o mesmo coelho de antes. Irritado, ele pergunta se a criatura o está seguindo e fica chocado quando o coelho avança novamente. De repente, um lobo ferido emerge dos arbustos, e o coelho avança contra a ameaça com um olhar mortal. A criatura ataca o lobo sem piedade, deixando Derek chocado, pois pensava que coelhos eram herbívoros. Vendo o coelho coberto de sangue, ele conclui que a criatura não é apenas um psicopata, mas também um idiota. Sem paciência, ele decide deixar o coelho acompanhá-lo, mas avisa para não ficar em seu caminho. Os dois então viajam juntos e até acampam, com Derek assando comida na fogueira. O coelho prova ser um bom caçador, e Derek o acaricia, percebendo que ele parece gostar. Eles até dormem juntos, mostrando que estão formando um laço de companheirismo. Na manhã seguinte, Derek se espreguiça e chama o coelho assassino para continuar a jornada, mas percebe que a criatura parou de segui-lo e se vira, confuso para ver o que aconteceu. Derek percebe que chegaram a uma área escura, cheia de raízes retorcidas e ossos espalhados pelo chão. Ele entende que este é o limite do coelho, que bate a pata confirmando sua decisão. Despedindo-se, ele diz para não lhe desejar sorte, pois nada lá fora tem chance contra o coelho. Ele continua andando, pensando que mais cedo ou mais tarde a despedida iria acontecer de qualquer maneira. Com pesar e tristeza em seu rosto, ele tenta se acalmar enquanto a solidão começa a pesar sobre ele novamente. Em sua mente, ele se lembra do vazio e diz que só está sozinho porque quer que seja assim. O guerreiro então encara a escuridão, reafirmando que essa solidão é sua própria escolha. De repente, ele avista o orbe verde e usa sua habilidade de identificação nele. O sistema informa que há masmorra imortal, nível 100, e ele caminha em direção a ela. Ele diz que lá dentro encontraria um monstro de alto nível para a conquista, mas que de jeito nenhum ele vai entrar lá. Derek recua, com medo de ser preso novamente, decidindo que o risco não vale a pena. Ele decide que é melhor voltar, já que os nobres provavelmente já deixaram a vila. Com um suspiro, ele se vira e resmunga que toda a jornada foi um desperdício. Mas do nada, um monstro esquelético explode do chão, atacando-o com garras de energia. O sistema o identifica como um carniçal ácido, nível 115, e Derek sorri com a notícia. Ele pega sua arma, dizendo que tem guardado toda essa frustração e agora precisa de um alvo. Com uma energia azul fluindo, ele grita que é hora de descontar em alguém e avança. Em um movimento rápido, ele corta o braço da criatura antes que ela possa reagir. Ele zomba, perguntando se é só isso, pois esperava muito mais de um monstro de nível 100, mas a criatura se regenera instantaneamente e o agarra, fechando o punho com força ao seu redor. Uma aura vermelha envolve os dois enquanto Derek luta para se libertar. Quando finalmente consegue escapar, ele desliza pelo chão e admite que a coisa é um pouco mais forte do que ele pensava. Mas com um sorriso, ele se prepara novamente, pensando que agora a luta será mais divertida. O monstro cospe um jato de ácido, e Derek tenta bloquear o ataque com o braço. Mesmo após ser atingido, ele se recupera e revida com sua própria energia azulada. Sua arma voa como um míssil e explode contra o monstro, que grita de dor com o impacto.
A criatura avança novamente, e Derek grita que ela é fraca demais para ser nível 115. Mas o ácido do monstro o atinge diretamente, queimando sua pele e roupas instantaneamente. Furioso, ele ergue sua arma contra o monstro e pergunta se essa é a força deste sistema. Com um sorriso maligno, ele diz à criatura para não o fazer rir enquanto libera sua energia sombria. Ele libera um pilar de poder roxo que rasga o chão em direção à criatura. A energia explode violentamente, e Derek se firma para não ser levado pela explosão. Com a vitória, ele sobe de nível várias vezes e desbloqueia uma conquista por matar uma criatura poderosa. A área fica em ruínas e ele resmunga para as poças de ácido deixadas pela luta. Ele percebe que o ácido destruiu sua armadura e decide guardá-la em seu bracelete por enquanto. Sua camisa também está rasgada, e ele lamenta não ter mais roupas da terra para vestir. Ele pega uma túnica simples, pensando que realmente não queria ter que usar uma daquelas. A cena muda para 2 semanas depois, e uma voz pergunta se Thomas está quase terminando. Thomas responde que está quase acabando, finalizando o corte de cabelo do homem com um aparador. Ele mostra o resultado ao seu cliente, que se olha no espelho para ver como o corte ficou. O homem adora, e Thomas diz que se mais alguém precisar de um corte, pode procurá-lo. Brandy suspira, e Thomas brinca que, se ela quiser, ele pode cortar o cabelo dela também. Mas ela o encara com um olhar mortal, dizendo para ele nem pensar em tocar no cabelo dela. Assustado, Thomas desiste imediatamente, dizendo que tudo bem, ele não vai oferecer de novo. Ela volta ao trabalho, e Thomas pergunta, preocupado, se está tudo bem com ela. Ela diz que sim, mas que já fez tudo o que podia com os couros que Derek lhe deu. Ela reclama que precisa de mais couros, e Thomas suspira, desejando que Derek volte logo. Então ela se lembra que o avô dele pegou um sapo para ele desbloquear seu sistema. Ele confirma, mas diz que recusou porque o sapo era muito fraco e Derek lhe disse para esperar. Os dois olham para o horizonte, com Thomas confiante de que Derek encontrará algo melhor para ele. A cena muda para a aldeia destruída de Leon, onde uma figura encapuzada chega ao local. A pessoa encapuzada passa a mão pela energia remanescente do vazio, sentindo os rastros da besta. Com o punho cerrado, ele percebe que alguém matou a criatura e que há outra energia presente. A figura encapuzada toca o chão e sente que o rastro de energia leva a algum lugar. Ele conclui que o rastro vai em direção a outra aldeia e corre naquela direção. A cena volta para Derek, que lamenta como o ácido do monstro arruinou sua armadura. Ele pensa que limpar a masmorra seria um saco, mas de repente é surpreendido por algo. É o coelho, esperando por ele no meio do caminho, apenas parado ali em silêncio. Ele se pergunta se o coelho fez isso porque gosta dele ou porque quer matá-lo, e o coelho avança contra ele com força total. Então Derek pega o coelho e o avisa que prometeu trazer um monstro forte para alguém. Com um sorriso ameaçador, ele diz que o coelho é o candidato perfeito se não se comportar. Ele explica que a criatura pode ficar na floresta, mas não pode ir para a aldeia com ele. Apontando o dedo para a cara do coelho, ele pergunta se o bicho entende o que ele está dizendo. Sem paciência, ele suspira e coloca o coelho no chão, desistindo de discutir. Ele diz para o coelho segui-lo e decide que é hora de dar um nome decente ao seu companheiro. O guerreiro pergunta se ele gosta da ideia, e o coelho parece concordar, saltitando por aí. Perto da fogueira, ele sugere nomes como Bola de Neve ou talvez Bela enquanto a criatura dorme. Mas de repente sangue espirra nele, e ele percebe que esses nomes não combinam em nada com a besta. Ele observa o coelho psicótico devorando um urso morto, imaginando que tipo de nome lhe cairia bem. Pensando alto, ele diz que a criatura é insana e tenta vários nomes, mas nenhum soa certo. Então, de repente, ele tem uma ideia e sorri, acreditando que encontrou o nome perfeito para a criatura. Com um ar solene, ele se ajoelha e declara que o coelho antes conhecido como idiota agora se chamará Sylvie, e os dois continuam sua jornada juntos pela floresta. Uma semana se passa, e os dois finalmente chegam à entrada da aldeia, prontos para se separarem por um tempo. Derek pega uma pequena criatura e diz a Sylvie que é aqui que seus caminhos se separam por enquanto. Com um sorriso, ele explica que não pode levá-la para a aldeia porque ela causaria um massacre. Ele então pede que ela espere na floresta, prometendo voltar em alguns dias para buscá-la. Se ela ainda estiver lá, ele brinca que talvez possam viajar juntos novamente com seu novo amigo. Ele limpa o rosto com a pequena criatura, admitindo que, apesar de tudo, sentirá falta dela. Mas de repente o coelho lhe dá uma cabeçada forte, forçando Derek a desviar do golpe. Irritado, ele grita para ela ficar na floresta enquanto o sistema identifica a criatura como um esquilo de nível 50. Na muralha, ele acena para um guarda lá em cima, chamando a atenção do homem. O guarda pergunta quem ele é, e Derek se apresenta, dizendo que finalmente está de volta. Ele diz para não se preocupar com o portão e se agacha para pegar impulso. Com um salto, ele pula por cima da muralha e o guarda quase escorrega de susto.
Ele aterrissa em segurança, agarra o guarda e elogia seu novo corte de cabelo. O guarda agradece sem jeito enquanto Derek pula calmamente para o outro lado da muralha. Dentro da aldeia, ele grita por Thomas, avisando a todos que está de volta. Thomas ouve o chamado e começa a correr, quase derrubando um aldeão no caminho. Animado, ele continua correndo pela aldeia, deixando Brand e os outros para trás. Os dois chegam falando ao mesmo tempo, dizendo que estiveram treinando e subindo o nível de suas habilidades. Brand pede mais couros e uma faca, enquanto Thomas pergunta sobre o monstro que Derek lhe prometeu. Sobrecarregado, Derek fica ali parado, atordoado, sem saber o que responder. Thomas grita que quer ser forte como ele, e Brand empurra para o lado para falar também. Sem paciência, Derek suspira e cala a boca dos dois, reclamando que eles falam demais. Ele então faz um acordo com Brand, prometendo ajudá-la se ela atingir o nível 10 em criação. Então ele se vira para Thomas, dizendo que trouxe um presente para ele em sua mochila, onde um pobre esquilo luta para escapar de sua prisão. Ele diz ao garoto para encontrá-lo no portão para que possam finalmente desbloquear seu sistema. Ele pergunta se ambos concordam, e eles comemoram animados com a ideia, mas ele avisa que só lhes dará os presentes se responderem se a aldeia tem uma taverna. Chegando ao bar, ele abre a porta e respira fundo, dizendo que sentiu falta daquele cheiro. Ele anda pelo local esperando que a cerveja neste planeta seja pelo menos decente. De repente, eles esbarram em um homem encapuzado que diz que não foi nada, mas para no meio da frase quando percebe algo. O homem encapuzado sente que a energia vindo de Derek é a mesma que ele tem rastreado. Derek pergunta quem é o homem e presume que ele possa ser outro nobre da região. O homem então o acusa de ser o que ele tem rastreado, perguntando se Derek é uma besta do vazio. O protagonista nega, e o homem pergunta por que consegue sentir a energia do vazio nele. Não querendo causar mais problemas, Derek finge não entender e diz que não sabe do que o homem está falando. O homem então começa a interrogá-lo, disparando várias perguntas sobre sua origem e nível. Ele diz que acha que Derek está mentindo e tenta tocá-lo, mas Derek agarra sua mão com força. Ele pergunta o que o homem faria se ele estivesse mentindo, e o estranho ativa uma habilidade. A habilidade de identificação falha instantaneamente, deixando os dois surpresos com o resultado. Com a situação resolvida, Derek pergunta se pode finalmente beber sua cerveja em paz. O barman o reconhece, dizendo que ouviu muito sobre Derek pela aldeia. Então o caçador vai embora, pensando que precisa avisar alguém chamado Stella sobre Derek. Derek pede uma cerveja, e o barman Bart se apresenta enquanto serve a bebida. Ele observa o homem sair, aliviado por o problema ter desaparecido, mas sentindo que foi por pouco. Sem dinheiro, Derek oferece um couro de monstro como pagamento, o que deixa Bart visivelmente animado. De repente, a mãe de Brand se aproxima enquanto Bart oferece a Derek um quarto por conta da casa. Mas a mãe de Brand interrompe, explicando que sua filha pediu para que ele ficasse na casa delas como pagamento. Com um sorriso, a mulher acrescenta que já está preparando um ensopado para o jantar. Os dois caminham pela aldeia, com Derek carregando as cervejas que pegou no bar. Ela pergunta o que o caçador queria com ele, mas Derek imediatamente desvia da pergunta. Ela o avisa para ter cuidado, já que aquele homem trabalha para a coroa. O guerreiro toma um gole, perguntando se ela se refere ao reino, mas ela balança a cabeça negativamente. Ela explica que a coroa é uma organização poderosa não ligada ao governo. Na verdade, é um restaurante, mas um com enorme influência por todo o reino. A mulher termina dizendo que apenas os mais ricos e poderosos podem jantar lá. Ela continua, explicando que a iguaria mais apreciada deles é apenas uma coisa. É a carne da besta do vazio, o que deixa Derek tão chocado que ele cospe sua cerveja. A mulher explica que, se preparada corretamente, a carne concede bônus incríveis para quem a come. Ele duvida, dizendo que deve haver bestas do vazio mais fracas e que nem todas são lendárias. Mas ela insiste que mesmo as mais fracas podem destruir uma vila e que são extremamente raras de encontrar. Com um olhar sério, ela o encara e diz que tem certeza de que ele já sabia de tudo isso. Ele simplesmente acena com a cabeça, e eles continuam andando em silêncio de volta para a casa dela. Mais tarde naquela noite, Derek prova um ensopado e fica surpreso com o quão bom ele é. Ele elogia, dizendo que é a melhor coisa que comeu em anos, o que deixa a mulher sem graça. O avô de Thomas concorda, mas leva uma bronca da esposa por quase comparar a comida dela com a da mãe de Brand. Então, Thomas pergunta animadamente se ele realmente vai desbloquear seu sistema no dia seguinte. Derek confirma, dizendo que sim se os avós dele concordarem com o plano. O avô concorda imediatamente, dizendo que seria cruel negar isso depois da longa espera do menino. O menino comemora com os braços para o ar, exultante com a notícia. Mas Derek o interrompe, dizendo que há mais uma condição antes que qualquer coisa aconteça. Ele diz que faz muito tempo que não toma um banho quente, e Thomas entende o recado.
O menino sai correndo animado, gritando que vai aquecer a água imediatamente. A avó de Thomas ri, e seu avô dá uma risadinha, dizendo que o menino só tem uma coisa em mente ultimamente. Perdido em pensamentos, Derek sente um toque em seu ombro e se vira para ver quem o chamou. É Brandy, que lhe entrega um presente dizendo que o fez para agradecê-lo. Ela explica que depois de enterrar o pai, sentiu-se perdida, mas trabalhar a ajudou a seguir em frente. Sorrindo, ele aceita o presente e agradece a Brandy por seu gesto gentil. De repente, Thomas grita que precisa de mais lenha, e a família continua conversando. Derek observa a cena sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, ele não está sozinho. O guerreiro percebe que finalmente escapou do vazio ao ouvir o menino reclamar do banho. No dia seguinte, Derek corre com o menino nas costas, pulando e se divertindo. Com o último salto, ele para em um campo aberto dizendo que é um bom lugar para começar. Ele chama o menino, que está um pouco tonto da corrida, e pergunta se ele está pronto. Com um sorriso largo, Thomas grita que sim, completamente empolgado com o momento. Derek então lhe entrega uma faca, avisando-o para ter cuidado para não se cortar. Ele tira o esquilo da sua bolsa e diz ao menino para matar a criatura sem hesitar. Com um golpe rápido, o menino o mata instantaneamente, determinado a finalmente ganhar seu sistema. Uma energia azul envolve seu corpo e o sistema anuncia que Thomas despertou. Derek pergunta como ele se sente, olhando para ele com satisfação. Thomas se pergunta como pôde ter matado uma criatura de nível 50, e Derek explica que a faca foi forjada pelo mesmo ferreiro que fez sua arma. Mas antes de continuar, Derek diz que há algo muito importante que ele precisa perguntar ao menino. Ele lembra a Thomas que quer deixar a vila e, para isso, precisará ficar mais forte. Lembrando de seu próprio tempo que passou sozinho, ele diz que não suporta mais a solidão do vazio. Então ele convida Thomas para viajar com ele, deixando o menino completamente atordoado com a oferta. O menino se anima, perguntando se ele está falando sério e o que seus avós vão pensar. Sem graça, o menino tosse e diz que não vê problema, aceitando o convite de Derek. Com tudo resolvido, Derek diz que há algumas condições, e a primeira é guardar seus segredos. O menino leva a sério e jura protegê-los com sua vida, embora Derek ache isso um pouco dramático. A segunda condição é que Derek o protegerá, mas o menino tem que treinar para se virar sozinho. A regra final é que, se Derek der uma ordem, o menino deve obedecer sem questionar. Ele explica que não é mau, mas também não é um mocinho, e que sempre há um motivo por trás do que ele faz. Socando o ar, o menino grita que quer viajar com ele e aceita todas as condições. Derek então aperta sua mão, parabenizando-o e oficialmente dando-lhe as boas-vindas à equipe. Deitado na grama, Derek pergunta quantos pontos de habilidade o menino ganhou ao despertar, e Thomas diz 3. Ele diz ao menino que ele só manterá um ponto, deixando Thomas em pânico com a ordem. Sem discutir, o menino obedece e gasta seus pontos em meditação e identificação. Derek o tranquiliza, explicando que essas são as habilidades mais poderosas que ele pode ter no momento. Então ele diz que o último ponto pode ir para algo mais divertido e pergunta o que o menino quer. O menino grita que quer ser rápido, para atacar antes que os inimigos possam vê-lo. Com a decisão tomada, o menino gasta seu último ponto, colocando tudo em vitalidade e resistência. Ele tenta pedir uma carona de volta, mas Derek corre na frente sem nem mesmo esperar. O guerreiro grita que é uma corrida e que o menino já está perdendo, deixando-o para trás. A cena muda para uma sala onde todos estão reunidos, discutindo algo sério. Com um suspiro, Derek diz que provavelmente todos eles vão morrer. Raina questiona se ele está dizendo que nem mesmo aventureiros de rank prata no nível 50 conseguiriam lidar com a dungeon. Ele revela que encontrou a dungeon na floresta, e era de nível 100. Todos ficam atordoados com a notícia, e o chefe Leon percebe que precisarão de mais ajuda. Ele diz que precisarão de aventureiros de rank ouro, e o avô de Thomas concorda imediatamente. Derek então pede um mapa da área, e o avô diz a Thomas para pegá-lo na gaveta. Com o mapa sobre a mesa, Rain explica que os X vermelhos marcam as dungeons conhecidas. Derek aponta para um local no mapa, dizendo que a nova dungeon deve estar em algum lugar por ali. Ele pede permissão para marcá-lo, e o avô de Thomas concorda sem hesitar. Depois de marcá-lo, ele pergunta se pode fazer uma cópia, e o velho permite. Ele entrega a cópia para Raina e aproveita a oportunidade para perguntar algo diretamente a ela, porque ela ainda está no nível 31. Irritada, ela grita se ele usou identificação nela, mas ele a lembra que ela fez o mesmo com ele. Ela explica que sua classe Lâmina da Tempestade é rara e leva muito mais tempo para subir de nível. Ela acrescenta que os monstros locais não dão experiência e que, como líder da vila, ela simplesmente não tem tempo para treinar. Para piorar as coisas, ela diz que as armas da vila não aguentam lutas contra criaturas de alto nível. De repente, Derek joga uma espada para ela, deixando-a completamente confusa.
Ele explica que é um presente e a convida para treinar com ele e Thomas no dia seguinte. Com um sorriso, ele diz que, se ela aparecer, a espada é dela, e então pergunta se ela pode usar magia. Ela confirma que pode, mas ainda não consegue acreditar que ele daria uma arma que deve valer uma fortuna. Com um olhar determinado, ela acena com a cabeça e diz que se juntará ao treinamento. Animado, ele se despede, dizendo que os verá amanhã, pois está indo encontrar seu amigo Bart. A cena muda para Wallace, que está gritando com o pai, exigindo reforços para sua vingança. Seu pai o questiona, perguntando se ele realmente está se rebaixando a ponto de intimidar uma pequena vila. Ele revela que ouviu dizer que a vila pediu ajuda a uma equipe de aventureiros de rank prata. Irritado, o pai ordena que Wallace volte e resolva a bagunça que ele mesmo deveria ter resolvido. Wallace tenta argumentar, mas seu pai se recusa a ouvir desculpas. Furioso, o homem mais velho se levanta e grita para ele calar a boca e obedecer sua ordem. Tremendo de raiva, o nobre se vira e sai da câmara de seu pai. Ele aceita a ordem, mas jura cuidar deles à sua maneira. A cena corta para o dia seguinte, onde Rena pergunta a Derek se ele tem certeza disso. Ele abre os braços e diz que sim, dizendo a ela para atacar com tudo que tem. Com um sorriso confiante, Derek diz que ela deveria confiar nele, e então brinca que prefere estragar seus shorts velhos a rasgar outra camisa. Ela aceita e se prepara, envolvendo sua espada com uma energia azul brilhante. Mesmo assim, ela decide se segurar um pouco, não querendo machucá-lo. Seu golpe de energia voa em direção a ele em alta velocidade, e Derek se prepara para desviar. Observando a cena, Thomas entra em pânico, se perguntando se isso é realmente apenas uma sessão de treinamento. Derek recebe o golpe de frente, deixando todos sem palavras. Ele elogia o golpe e diz para ela não se segurar da próxima vez, fazendo Rena ficar séria. Ela concorda e ataca novamente com um golpe ainda mais forte que o anterior. 10 minutos depois, ela está exausta e sem mana, e ele diz para ela meditar para se recuperar. Enquanto Raina medita, Derek se vira e chama Thomas para começar seu treinamento. O garoto responde sem jeito, derrubando as espadas de treino por puro nervosismo. Derek diz que agora é a vez dele, e ordena que ele pegue uma arma e tente matá-lo. Thomas congela, atordoado, perguntando se ele realmente acabou de dizer para matá-lo, incapaz de acreditar no que ouviu. Com um suspiro, Derek o lembra que levou 30 golpes e pergunta se o garoto realmente acha que pode machucá-lo. Com um olhar determinado, o garoto entende a mensagem e concorda em tentar matá-lo. Ele pega uma arma e salta para atacar, enquanto Derek o provoca para vir com força total. Com um grito, o garoto golpeia, mas Derek desvia do ataque facilmente. O ataque erra feio, e Thomas acaba ao lado dele em uma posição desajeitada. Ambos congelam por um momento, com o garoto incapaz de entender como errou um alvo parado. Derek zomba dele por errar algo que nem estava se movendo, e Thomas pede desculpas, envergonhado. Mas Derek diz para ele não se desculpar, mas sim melhorar, e o garoto erra de novo. Sem paciência, Derek sugere que ele tente outra arma, mas Thomas reclama que quer usar adagas. Derek o lembra do acordo deles e ordena que ele obedeça, dizendo para tentar uma lança desta vez. E assim os dias passam, com Raina subindo o nível de sua habilidade enquanto Derek melhora sua resistência mágica. Enquanto isso, Thomas continua a ter muita dificuldade em usar adagas. Mas com uma espada ou lança, seu talento se torna genuinamente impressionante de se ver. Entre as sessões de treino, Derek caça feras para Brand praticar criação e para Thomas ganhar experiência. À noite, eles retornam à vila e jantam juntos. O avô de Thomas pede a Derek para pegar leve com o garoto, explicando que seu pai também usava adagas. Então Thomas chama Brand para vê-lo treinar, gabando-se de que está ficando muito bom. Com um olhar triste, o avô revela que o garoto só quer ser como seu pai. O tempo passa, e Derek anuncia que Thomas atingiu o nível 10 e agora pode escolher uma classe. Ele aconselha o garoto a ser esperto e escolher a melhor classe, não apenas a mais legal. Com um olhar focado, Thomas concorda e se senta para abrir o menu do sistema. Derek torce silenciosamente para que o sistema lhe dê ótimas opções, porque o garoto as merece. Com determinação, Thomas estende a mão, finalmente decidindo qual classe escolher. Uma luz verde explode, e Derek fica surpreso por ele ter escolhido tão rápido. Sorrindo, o garoto diz que não precisou de ajuda. Ele já sabia a escolha perfeita. Derek fica chocado quando Thomas revela que escolheu Ladino, a mesma classe de seu pai. Ele pergunta se não havia nada melhor e o acusa de escolher apenas para imitar seu pai. Envergonhado, o garoto admite que sim, o sistema ofereceu opções muito mais raras. Ele explica que apenas se lembrou de como seu pai era legal e se empolgou, mas Derek o corta friamente, dizendo que seu pai está morto e que Thomas é péssimo com adagas. Ele questiona sua decisão de levar o garoto junto, percebendo que havia se esquecido de quão jovem ele realmente era. Desesperado,
Thomas agarra sua perna, implorando para ir com ele para que possa se tornar forte. Derek pergunta como pode confiar nele se ele não obedece nem guarda segredos. Chorando, o garoto faz um juramento ao grande sistema para proteger os segredos de Derek. Uma notificação aparece, declarando que o juramento é vitalício, deixando Derek surpreso. Ele pergunta por que o garoto fez algo tão imprudente, e Thomas diz que é porque quer segui-lo. Derek aceita, mas avisa que esta é sua última chance, e diz que eles voltarão para preparar as coisas. A cena corta para um grupo em uma carruagem, retornando para a vila de Raina. Uma nobre reclama, perguntando se eles realmente precisam voltar para aquela vila imunda. Outro aventureiro resmunga que ainda não conseguiu tirar o cheiro de lá do cabelo desde a última vez. Um nobre diferente zomba deles, esperando que a recepção seja melhor desta vez, já que não foi antes. Um dos guardas permanece em silêncio, visivelmente tenso em meio a toda a conversa inútil. De repente, Wallace explode e ordena que todos se calem de uma vez. Ele diz para pararem de reclamar porque em alguns dias, tudo isso finalmente acabará. A cena muda para Derek e Thomas se aproximando da entrada de uma masmorra na floresta. Derek pensa que eles podem limpá-la algumas vezes para dar mais experiência ao garoto, mas Thomas, confuso, pergunta por que eles estão de volta lá de novo. Com um sorriso presunçoso, Derek lembra que já disse o porquê, eles vão limpar a masmorra. Em pânico, o garoto pergunta como ele deveria entrar se o nível máximo é 25. Derek sorri e diz que o garoto está prestes a ver seu primeiro segredo. Uma janela do sistema aparece mostrando o status da masmorra e revelando que Derek na verdade é nível 18. Completamente chocado, Thomas grita incrédulo que Derek é apenas nível 18. Então ele de repente percebe o que isso realmente significa para eles. Animado, ele entende que com a força de Derek, eles podem farmar todas as masmorras de baixo nível. Com um sorriso malicioso, Derek pergunta quem disse que ele ia lutar. Ele só vai assistir. Ele empurra Thomas para frente, dizendo que não há treinamento melhor do que lutar pela sobrevivência. A contagem regressiva termina, e ambos são sugados para dentro da masmorra em um clarão de luz. Eles chegam em uma caverna que parece uma selva cheia de pássaros e plantas exóticas. Um tucano observa de cima enquanto Derek se vira para o garoto e pergunta se ele está pronto. Mas o garoto, tremendo, pergunta se Derek tem certeza disso, agarrando seu braço com força. Derek o tranquiliza, lembrando-o que ele tem adagas de alto nível e armadura de brande para protegê-lo. Ele brinca que o garoto tem vitalidade suficiente para levar alguns golpes, e que ele ainda precisa subir o nível de sua habilidade de cura. Engolindo em seco, o garoto acena com a adaga na mão, admitindo que é uma situação ganha-ganha de qualquer maneira. Enquanto caminham, pequenas criaturas podem ser vistas se movendo ao redor deles. A cena muda, mostrando como Thomas está lidando com os monstros. Um mosquito gigante ataca, e o garoto grita por ajuda. Então um besouro enorme começa a persegui-lo, fazendo-o correr e gritar pela floresta. Para piorar, uma centopeia o agarra, apertando-o com força e quase esmagando o ar de seus pulmões. Em seguida, uma formiga gigante tenta esmagá-lo, deixando-o completamente apavorado e gritando por Derek. Derek aparece e de repente corta a criatura ao meio, salvando o garoto no último segundo. Caído no chão, Thomas recupera o fôlego e pergunta que parte daquilo era para ser divertida. Derek se aproxima e diz para ele relaxar, afinal ele ainda está vivo, o que faz o garoto perguntar qual é o problema dele. Ele pede para ver o braço de Thomas, e o garoto grita de dor, convencido de que está quebrado. Usando sua habilidade de cura, Derek conserta o ferimento, e o garoto imediatamente se sente muito melhor. Com um tapinha no ombro, Derek diz para ele voltar à luta. A masmorra não vai se limpar sozinha. Ele encoraja o garoto, que se prepara para lutar novamente, mas não consegue afastar a sensação de que há algo muito errado com Derek. De repente, um besouro gigante aparece, e Thomas se recompondo, resmungando que consegue lidar com isso. Sem hesitar, ele avança contra o monstro, que percebe o ataque chegando, mas seu golpe erra feio, e Derek geme de incredulidade e frustração. A criatura revida instantaneamente, mandando o garoto pelos ares com um único golpe. O besouro gigante guincha, e Thomas pensa que este pode ser o seu fim, mas Derek grita para ele desviar, e o garoto rola para o lado bem a tempo. Ofegante, ele se levanta, e Derek comemora, gritando que ele foi ótimo. A criatura não espera, ela avança, pronta para esmagar o garoto contra o chão, ela o arremessa contra uma árvore, e apesar da dor, ele percebe que a armadura de Brand está aguentando. Mesmo com a armadura rachando, ele agradece a amiga silenciosamente e insiste que ainda pode lutar. Com um corte rápido, ele atinge a perna do monstro, fazendo-o guinchar de dor. Ele aproveita o momento e enfia sua adaga fundo em seu ponto fraco. Assim que o monstro cai, Derek diz que não foi perfeito, mas pelo menos ele está melhorando, ajudando o garoto a se levantar.
Derek pergunta qual ele acha que foi seu primeiro erro naquela luta. Thomas supõe que foi colocar muita força em seu golpe, o que o desequilibrou. Mas Derek balança a cabeça, dizendo que ele errou antes mesmo de chegar ao besouro. Ele pergunta por que Thomas não usou sua habilidade de furtividade, deixando o garoto atônito. Paralisado, Thomas tenta processar o que Derek acabou de dizer. Envergonhado, o garoto admite que a razão é simples, ele esqueceu que tinha habilidade. Indignado, Derek pergunta se ele realmente esqueceu a única habilidade da classe que escolheu contra seu conselho. Thomas acena, e Derek murmura para si mesmo que o garoto é inacreditavelmente burro. A cena corta para a vila, onde uma carruagem entra apressada e para bruscamente no portão. Um guarda na muralha grita lá de cima, exigindo saber quem está chegando sem se anunciar. De repente, a muralha é atingida, explodindo sob a força de um ataque. Os aldeões entram em pânico, sem entender por que os mesmos aventureiros retornaram, mas Wallace sorri e diz para não se preocuparem, o senhor da cidade ouviu seu pedido de ajuda. Com falsa compaixão, ele anuncia que estão ali para salvá-los. Raina se prepara para lutar, dizendo que se esse é o tipo de ajuda que oferecem, envolta em energia, ela avisa que não querem nada daquele grupo. Com fúria nos olhos, ela ordena que Wallace e seus homens deixem a aldeia imediatamente, mas o nobre apenas sorri com desdém, claramente se divertindo. A cena volta para a masmorra, onde uma formiga-aranha, nível 18, aparece diante deles. Agora no nível 17, Thomas desvia do ataque com fluidez, transbordando de confiança. Ele afirma que consegue dar conta, e avança, finalizando a criatura com um golpe certeiro. Ele comemora a vitória, mas Derek grita para ele tomar cuidado com o que vem a seguir. Outra criatura avança, e Derek grita para ele não perder o foco na batalha. Em pânico, Thomas percebe que sua adaga está presa e grita por ajuda enquanto o monstro avança. Um feixe de energia roxa de repente corta a criatura ao meio, salvando o garoto novamente. Caído no chão, ele lamenta que as coisas estavam indo tão bem e pensa que uma arma maior teria ajudado. Ele finalmente admite que é péssimo com adagas, e como sempre, Derek estava certo. Derek o cura e diz para não desanimar, que ele melhorou muito desde que começaram. Com um olhar sério, Derek diz que acha que o garoto está pronto, já que limparam quase tudo lá dentro. Os dois chegam à câmara do chefe, e Derek o lembra do plano, aproximar-se furtivamente e atacar a cabeça do monstro. Com um barulho estrondoso, as portas da sala do chefe finalmente se abrem diante deles. O chefe avança para atacar, mas Derek bloqueia o golpe, protegendo Thomas no último segundo. Vendo o tamanho imenso da criatura, o garoto congela de medo, duvidando que consiga matá-la. Com um sorriso de canto, Derek diz que mudou de ideia, ele vai segurar a fera para que Thomas possa finalizá-la. Sem hesitar, Derek avança, deixando o garoto para trás, agarra o braço do monstro com uma força esmagadora, preparando seu contra-ataque. Com um movimento brutal, ele joga a criatura no chão, estilhaçando o piso sob eles. Segurando-a, Derek grita para Thomas que o resto é com ele, a abertura está ali. Com determinação nos olhos, o garoto assente e prepara seu golpe final. Sem perder um segundo, ele corre e crava sua adaga fundo no ponto fraco da criatura. O monstro se desintegra em luz, e o sistema anuncia que o chefe da masmorra foi derrotado. O garoto comemora que limpou sua primeira masmorra e pode finalmente escapar daquele pesadelo. Derek o parabeniza, mas avisa que, de agora em diante, as coisas só ficarão mais difíceis. Ele diz que queria fazer mais uma masmorra, mas o garoto foi mais lento do que ele esperava. Eles trocam um olhar silencioso antes de Derek perguntar por que o garoto ainda está parado ali. Thomas explica que a adaga ficou presa e chuta com raiva o corpo do monstro para soltá-la. O sistema então entrega as recompensas, uma habilidade de cura e uma moeda de conquista de masmorra. Com tudo feito, Derek pergunta se ele está pronto para voltar, e os dois saem da masmorra. No caminho, Derek diz que entende agora, e Thomas promete mudar de classe no nível 25. Derek concorda, dizendo que é bom, ele tem uma ótima lança esperando por ele, já que o dono anterior não vai mais precisar dela. Mas, ao se aproximarem da aldeia, Derek fica sério. É estranho que não haja ninguém no portão. Então ele percebe o que está acontecendo, e uma explosão confirma seus medos. Sem pensar duas vezes, ele corre para a aldeia em chamas, gritando por Raina e outra mulher. Ele encontra Brand e sua mãe no chão, uma delas gravemente ferida, com apenas 13 minutos de vida. Thomas chega, em pânico, gritando e perguntando a Derek que diabos está acontecendo. Usando sua habilidade de cura, Derek estabiliza as duas, dizendo que elas vão viver, que ele curou o pior. Ele então diz a Thomas para ficar ali, mas o garoto, chorando, pergunta para onde ele vai. Com um olhar sombrio, Derek diz que vai encontrar quem fez isso, sua aura explodindo com poder. A cena corta para Wallace, ameaçando Raina e culpando-a por tudo.
Pelo crime de desobediência, o nobre a sentencia à morte na frente de todos os seus homens. Sem hesitar, um dos soldados de Wallace ergue sua espada, pronto para desferir o golpe final. Mas Derek aparece de repente, lembrando-o do aviso que deu na última vez que se encontraram. Envolto em energia do vazio, ele completa a ameaça. Desta vez, ele vai matá-lo. Aterrorizado, Wallace grita para seus homens atacarem e matarem Derek imediatamente. Uma das aventureiras avança, gritando para ele morrer, mas Derek nem sequer se abala. Com um único golpe impiedoso, ele a deixa inconsciente no local. O corpo dela cai no chão, e outra mulher grita de horror. Furiosa, ela grita que ele vai pagar por isso, reunindo energia de fogo ardente em suas mãos. Ela libera uma explosão massiva, gritando que vai queimá-lo até as cinzas agora mesmo. A explosão é enorme, engolindo a rua e enchendo-a de fumaça e chamas. Ofegante, a mulher diz que fez isso por sua irmã, enquanto Wallace observa a destruição, mas através do fogo, dois olhos roxos brilhantes perfuram a fumaça. Seu ataque falhou. Derek sai do inferno sem um único arranhão, deixando-a paralisada de terror. Enfurecido, Wallace grita com seus homens, chamando-os de idiotas, e ordenando que matem Derek de uma vez. Uma flecha voa em direção a Derek, mas ele a pega no ar casualmente, sem nem mesmo tentar. O arqueiro, o mesmo de antes, entra em pânico ao perceber que a história está se repetindo. Ele tenta fugir, jurando que não morrerá por Wallace, mas é atingido por sua própria flecha no meio da corrida. Seu corpo cai sem vida do telhado, chocando todos que assistem à luta. Em meio ao caos, o avô de Thomas abre caminho pela multidão, gritando por Derek e exigindo que as pessoas saiam do caminho. Ele corre, implorando para Derek parar, dizendo que eles são nobres, mas com um olhar frio. Derek responde que não há como voltar atrás, eles já tiveram sua chance. Seus olhos brilham com energia, enquanto ele diz que a chance deles acabou há muito tempo. Outro aventureiro avança, mas Derek bloqueia a espada do homem com apenas 2 dedos. O homem olha incrédulo enquanto sua lâmina se estilhaça, incapaz de compreender. Com o lutador derrotado, Derek caminha lentamente em direção a Wallace. O nobre, furioso, grita que todos os seus homens são inúteis. Então ele libera sua própria aura, prometendo mostrar a eles o que significa o verdadeiro sangue nobre. Wallace é envolvido por uma energia azul, vangloriando-se do poder de sua linhagem, mas Derek apenas sorri com desdém, canalizando o vazio para encerrar a luta de vez. Suas auras colidem em uma explosão massiva que rasga a aldeia. Em meio à luz ofuscante, Derek agarra Wallace pelo pescoço. Engasgando por ar, o nobre implora por sua vida, prometendo ir embora e nunca mais voltar. Com um olhar sombrio, Derek simplesmente assente e diz que Wallace está certo, ele nunca mais o verá. Sem piedade, ele aperta o aperto enquanto Wallace faz um último apelo desesperado por sua vida. De repente, uma das nobres agarra o avô de Thomas como refém, gritando para Derek soltar Wallace imediatamente. O velho implora para Derek ouvir, avisando que matar nobres não vale o preço que eles pagarão. Ele explica que a punição por matar a nobreza é severa, mas Derek permanece em silêncio. A nobre se aproveita disso, gritando para ele obedecer e chamando-o de cão com desprezo. Em pânico, o velho repete que se Derek matar Wallace, toda a aldeia poderá ser condenada. Mas então uma espada atravessa o peito da nobre, e seu portador, sorrindo sombriamente, diz a eles para arriscarem. É o chefe Leon, que declara que um verdadeiro líder protege seu povo a qualquer custo. Com a mulher no chão, Derek volta toda a sua atenção para Wallace, que treme de terror. Ele pergunta se o nobre jura que não haverá retaliação contra a aldeia se ele o deixar ir. Aterrorizado, Wallace assente freneticamente, jurando que não fará nada e implorando para ser solto. Mas com um estalo seco, Derek quebra o pescoço do nobre, e o avô de Thomas percebe que ele os condenou a todos. Derek joga o corpo de lado, rombando que foi um acidente. A mão dele escorregou. Perto dali, Raina está no chão, ferida, mas não mais em perigo imediato. Derek se aproxima com cuidado e a pega nos braços. Ele a carrega através da multidão atônita, enquanto Leon ordena que o velho se levante. Os aldeões observam em silêncio enquanto Derek leva Raina para sua casa. Então o chefe Leon grita para todos pararem de olhar e começarem a limpar a aldeia. Inspiradas, as pessoas começam a se organizar para apagar os incêndios e restaurar a ordem. A cena muda para a casa de Raina, onde Derek a deita gentilmente na cama para descansar. Ele se senta ao lado dela para vigiar, mas um alerta repentino do sistema chama sua atenção. Várias janelas aparecem, e ele resmunga que seu plano de farmar masmorras com Thomas está oficialmente arruinado. Ele pensa consigo mesmo que deve ser a única pessoa com raiva por subir de nível, mas então Raina chama fracamente. Preocupada, ela pergunta se a aldeia está segura, e Derek a tranquiliza, dizendo que está. Aliviada,
Ela agradece a ele e ele brinca que os nobres simplesmente morreram sozinhos, mas ela agarra seu braço, avisando que é sério, se alguém descobrir o que realmente aconteceu, todos estarão em perigo. Com olhos confiantes, ele responde que então eles simplesmente garantirão que ninguém descubra. Ele diz que já tem um plano, tudo que ela precisa fazer é garantir que todos fiquem quietos. O chefe Leon entra com os outros, dizendo a todos para entrarem. Eles precisam começar a planejar. Ele informa que os corpos dos nobres já estão escondidos e que os cocheiros juraram segredo. Derek agradece a ele e diz que guardará os cadáveres em seu bracelete dimensional. O avô de Thomas pergunta o que eles vão fazer, admitindo que não vê nenhuma saída para esta confusão. Solenemente, ele lamenta que Derek não tenha poupado o nobre, mas Derek o tranquiliza calmamente. De pé, imponente, o guerreiro declara que tem um plano, embora não possa fazê-lo sozinho. Ele explica que precisará da ajuda de todos na sala para que funcione. Então ele se corrige. Ele precisará da ajuda de toda a aldeia. Ele pergunta quanto tempo eles têm, e o avô de Thomas estima algo entre alguns dias e algumas semanas. Pensativo, Derek decide que eles terão que torcer para que seja a segunda opção. Ele começa a expor o plano. Primeiro, reunir os aldeões para que todos entendam o que está em jogo. A história que contarão é que os nobres pegaram o mapa do velho e foram direto para a masmorra. Todos devem se ater a essa versão, de que os nobres mal ficaram na aldeia. Derek pede desculpas ao velho por perder o mapa, mas ele diz que é por uma causa maior. Então Derek explica a segunda fase. Ele precisa de um juramento do sistema de todos na sala. O chefe Leon parece confuso, perguntando por que eles precisam fazer tal juramento. Derek esclarece que é o mesmo que Thomas fez, para guardar seus segredos para sempre, mas Leon se recusa, dizendo que já viu o que segredos podem fazer e não fará esse tipo de juramento. O avô de Thomas também hesita, dizendo que preferiria não jurar, mas o fará se for absolutamente necessário. De sua cama, Raina pergunta se ele manterá a aldeia segura se ela fizer o juramento. Ele promete fazer o seu melhor e, com isso, ela concorda em fazer o pacto. A mãe de Brand diz que não precisa de um juramento para confiar nele, mas fará um se ele pedir. Animada, Brand declara que também o fará se Thomas fez o juramento, então ela também pode. Sorrindo, Derek agradece às três pela confiança e apoio. Ele se vira para os outros dois, agradecendo-lhes também e convidando-os a ficar e ouvir. Uma luz azul brilha enquanto o sistema confirma que o juramento é válido até a morte. Sentindo-se mais forte, Raina se sente e pergunta qual é realmente o grande plano dele. Sorrindo, Derek diz que fica feliz por ela ter perguntado e começa a contar a história de cobertura. Segundo a história, Wallace graciosamente recebeu o mapa do avô de Thomas. Com o mapa, o nobre levou sua equipe para a perigosa masmorra de nível 100 na floresta. Graças aos seus esforços, a ruptura da masmorra foi contida, parando a corrupção que se espalhava. Infelizmente, a equipe foi aniquilada, e Wallace sofreu um ferimento fatal do chefe final. Ele mal conseguiu escapar, mas sangrou até a morte antes que alguém pudesse ajudá-lo. Assim, Wallace fez o sacrifício supremo, morrendo como um herói, ou pelo menos é nisso que eles acreditarão. Todos na sala ficam sem palavras, completamente atordoados pelo plano audacioso de Derek. E é aqui que vamos encerrar por hoje. Não se esqueça de deixar um like e comentar parte 2 se quiser ver a história continuar. Dessa forma, saberemos que você gostou. Até o próximo vídeo. Até lá!